Estados Unidos, laboratório Moderna, também está com uma vacina que entrou na fase 3. E essa? Quais são as vantagens e desvantagens dela que se sabe até o momento? Essa daí, lembra falando da vacina de Oxford, que utiliza um vetor viral, um DNA que vai lá para dentro da célula? Essa é interessante. Essa utiliza só parte do DNA, só um pedacinho da informação genética, que chega lá na célula e produz a proteína e ativa o sistema imunológico. Isso é como se fosse um passo a mais, encurtando o processo de produção da vacina, tá? Por exemplo, diferente da Universidade de Oxford. Só que tem um pequeno problema nessa vacina, problema entre aspas. Se você colocar esse DNA, esse RNA mensageiro, a famosa vacina do RNA mensageiro, no corpo, ele vai ser destruído. Tem lá os componentes do nosso corpo que destrói. Então a gente precisa encapsular ele. Umas nanopartículas lá de lipídios, gordura, para até chegar dentro da célula. Só que, nesse caso, ele tem vários pontos positivos e negativos. Os efeitos colaterais eles já são mais questionáveis, eles geram uns efeitos colaterais... Por exemplo? Como acontece com os outros, localmente tem a questão de dor muscular, gera mal-estar, pode gerar febre, como os dados mostraram. Então, assim, essa é uma estratégia muito boa para se desenvolver a longo prazo. A curto prazo, ela é relativamente questionável. Outra questão é a situação, por exemplo, da instabilidade. Quando eu falo instabilidade, a gente precisa entender na prática. Essa vacina, se for aplicada, por exemplo, lá no interior, para chegar até lá, a gente precisa manter ela em um estado de congelamento que requer um suporte muito grande, que na maioria desses lugares não tem. Ela é muito instável à temperatura, por exemplo. Então, essa vacina é uma vacina muito boa, entre aspas, que foi feito testes em animais e foi feito testes em seres humanos com uma quantidade pequena de seres humanos, aproximadamente 60, sei que foi menos de 100. Gerou anticorpos, produziu os efeitos colaterais, aqueles efeitos colaterais padrões, febre, dor de cabeça, o mal-estar. E agora eles vão utilizar a fase 2 e 3. Essa eu já acho um pouco mais complicado. Utilizar a fase 2 e 3, diferentemente de Oxford, que utilizou a fase 1 e 2, que são dezenas e centenas. Agora eles vão testar em fase 2, fase 3, ou seja, não vai trabalhar com centenas, vai para milhares de pacientes. Isso a gente precisa ser mais cuidadoso. Agora você falou em efeitos colaterais questionáveis. Dor de cabeça, febre, eu tenho certeza que não é algo que incomode para quem está se livrando do coronavírus. Tem alguma coisa mais grave que já apareceu? Esse é onde está. A gente não sabe perfeitamente porque nenhuma dessas vacinas foram licenciadas para uso em seres humanos. Então, pensar nela a longo prazo requer um cuidado maior. E são essas nanopartículas que eu estou falando que vai encapsular o RNA que geralmente tem um efeito tóxico a longo prazo. Tá? Então, isso que a gente precisa ter um acompanhamento. Claro que tem um investimento tecnológico muito grande para que não tenha isso, mas a gente precisa acompanhar ela perfeitamente a longo prazo, porque não tem vacinas utilizando essa tecnologia licenciada para seres humanos. Se tivesse, nós poderíamos imaginar o que poderia acontecer, mas como não tem, a gente tem que ter um cuidado enorme por causa dessas partículas.